Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Vamos receber aqui um grande amigo, um grande parceiro, que vai falar sobre um assunto extremamente importante. Já vou chamar o Ivani aqui, a gente já começa o nosso papo. E aí, Alexandre, tudo bem contigo? Só alegria no ar? É isso aí, tudo tranquilo? Tudo certo, graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Você, como é que tá? Que maravilha, aqui também tudo ótimo, graças a Deus, um dia lindo hoje. Opa! Já estamos no outono, né? Entrando no outono agora aqui. Tá tudo maravilha, graças a Deus. Coisa boa. Eu já fiz meu treininho de manhã também. Estamos 4 horas no futuro aqui, né? Então a gente pode aproveitar mais. Eu ainda tô com fome, tu já almoçou já, quase. É, mais ou menos isso. Maravilha. O intuito da nossa live hoje, e eu já venho fazendo isso há algum tempo com os professores convidados para o nosso programa de MBA que a gente vai lançar, é exatamente para a gente conhecer esses professores, conhecer as suas linhas de estudo, conhecer a forma como isso vai ser trabalhado dentro do nosso MBA, conhecer também a história de vocês, o que vocês gostam, como é que vocês pensam, né? E depois a gente usar isso para que realmente as pessoas conheçam cada um, né? Então, em vez de me perguntar o que vai cair nessa disciplina, o que vai ser dado nessa disciplina, cara, tá lá o vídeo, o cara tá lá conversando com você, entendeu? Então, assim, eu acho que a melhor forma de a gente usar hoje a tecnologia ao nosso favor é exatamente isso. A gente tem essa possibilidade hoje, né, de deixar essas informações à disposição de todo mundo e nada melhor do que o próprio professor, nada melhor do que o próprio instrutor da disciplina, o dono da disciplina, de conversar, né, sobre como vai ser, sobre como são as suas experiências. Eu vou me apresentar rapidinho aqui para quem está nos assistindo inicialmente e depois eu te passo a palavra e eu tenho aqui uma série de perguntas que a gente vai tentar resolver hoje, pode ser? Show de bola, bora! Beleza. Bom, me chamo Alexandre Rodrigues, eu já trabalho com neurociência aplicada a negócios há 10 anos, né? Então, assim, gosto muito dessa coisa de como a gente funciona, como o nosso cérebro funciona. Falo muito sobre o comportamento humano dentro das organizações. Implemento isso, já fazem 6 ou 7 anos que eu já entrei dentro das empresas, fazendo esse trabalho tanto em company, com formações especializadas, quanto em análise de processos, análise de problemas internos, desenvolvimento de recursos humanos, de liderança, tudo voltado a essa área de comportamento humano, explicando como são os nossos comportamentos, as origens, e, consequentemente, quando você consegue entender como a gente funciona, obviamente você se melhora e melhora a maneira como você enxerga o mundo e alcança os seus objetivos. Eu vou passar para o Ivani se apresentar aqui para vocês e daqui a pouco eu já começo a descascar ele com as perguntas que eu montei aqui. Fala aí, Ivani. Muito bem, prazerzão, Alexandre, estar aqui contigo conversando, assim, né, nessa prosa intercontinental, transcontinental, que é muito legal. Eu falei, pessoal, ontem eu vou estar conversando com meu amigo lá de Portugal. Essa semana eu fiz 2 lives sobre gamificação na Argentina, vários estados do país. Quer dizer, eu tenho me dedicado, né, Alexandre, assim, enquanto professor, a mergulhar numa das metodologias que agora, em função da pandemia, ganhou um realce, mas que já vem sendo pesquisada há muito tempo, utilizada há muito tempo, tanto em negócios quanto nas escolas e universidades, que é a gamificação, que são os jogos educativos, né? E foi interessante, Alexandre, como é que eu caí nisso, assim, como é que eu me dei conta de que eu podia contribuir com a nossa sociedade, com a educação, no tema da gamificação. Eu sou historiador de formação, né? Me formei e sou mestre em serviço social, gosto de projetos sociais, então minha trajetória é um pouco acadêmica, né? Mas eu já dei aula em universidade também, agora eu tenho, né, a minha própria escola, que eu chamo que é a Comunidade Game Educar, e eu estou no doutorado agora em educação, na metade do caminho, né? 2 anos fechando agora no final do ano. E tenho me dedicado, como eu disse, a pesquisar a gamificação, porque eu dava formação de professores durante muito tempo, ainda dou, né? É meu foco de vida, assim, formar professores. E eu dava formação de alguns temas e no final dos encontros, as professoras vinham com o caderninho, professor Ivânio, eu gostei muito do encontro, mas eu quero que você diga rapidinho o passo a passo daquela dinâmica que você usou. Me conta aí, eu vou anotar aqui para usar lá na minha sala essa gamificação que você fez.
E olha que doideira, Alexandre. Em vez de elas perguntarem do conteúdo que a gente estava trabalhando, formando elas, do ponto de vista do conteúdo, elas vinham me pedir da metodologia. E aí começou gradativamente a cair a ficha. A minha grande potência pessoal, o meu talento, a minha habilidade é fazer os encontros serem bons, serem participativos, engajadores. E eu me dei conta do que eu usava, que era jogos educativos, gamificação e dinâmicas de grupo. E essas três coisas têm sido, eu tenho me dedicado a elas há pelo menos 8 anos, conscientemente. Antes disso, eu já vinha aprendendo na minha prática pedagógica, e agora, de forma mais sistemática, eu tenho a comunidade Game Educar, publicações, apresentando e compartilhando, eu diria até motivando, instigando professores e professoras a aprenderem esta metodologia para utilizarem em suas aulas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E não só para fazer a aula ficar legal, entendeu? Então, o meu foco é na aprendizagem do aluno, só que para isso acontecer, enquanto resultado, eu tenho que ter um processo inteligente. É um processo dinâmico e para isso eu ensino gamificação em jogos educativos. E por isso que eu aceitei esse teu convite, porque é para trazer isso para dentro do MBA. Eu acho isso incrível, assim, eu acho um campo incrível, sabe? Eu participei aqui de um evento no Gulbenkian, que é um lugar aqui onde eles fazem amostras e trazem elementos culturais, e tinha uma sala onde tinha jogos antigos. Então, assim, eles resgataram jogos assim de 5.000 anos atrás, sabe? Jogos de dados de 1.000 anos atrás. Assim. E uma peça me chamou muita atenção, que era um joguinho que você jogava um dadinho, ele ia correndo dentro de uma grade, assim, e caía lá para jogarem. E ele estava amassado. Aí a gente vai ver, mas por que ele está amassado? Porque ele foi... Enquanto as pessoas estavam jogando, aconteceu um terremoto e caiu o teto, meio que todo mundo morreu e amassou o joguinho, só que ele ficou protegido entre 2 pedras, cara. Coisa incrível isso, né? Que doido. E eles conseguiram resgatar o jogo quase intacto, só ficou amassadinho assim o ferrinho, mas quase intacto o jogo, assim, e com os dados da última jogada. Muito louco isso, né? Que poderoso, Alexandre. Eu disse ontem na live, estou fazendo uma jornada de treinamento online, eu disse ontem. Os jogos são, sem dúvida nenhuma, tá? Vou exagerar na frase para ficar claro para a turma. Os jogos são, sem dúvida nenhuma, uma das criações culturais da nossa sociedade humana mais poderosas que nós temos. Reparem, nós jogamos o tempo todo. O tempo todo. As redes sociais estão postas desse jeito para a nossa vida, porque elas têm gamificação o tempo inteiro. Você ganha estrelinha, você comenta, não comenta, eu comenta mais, comenta menos, isso é concorrência, isso é status, isso tudo vem das estratégias de jogos acumulados ao longo de milhares de anos. Por isso que faz sentido pensar a gamificação em negócios e na educação, por exemplo. Porque não é uma escolha. Será que eu trago a gamificação para minha escola? Será que eu trago a gamificação para o meu negócio? Já está. Você que ainda não percebeu ou não se tornou presente para isso. Mas a vida da gente é um jogo permanente. Por isso que, se a gente for inteligente, perceber, ler o mundo de forma perfeita, a gente consegue potencializar isso, né? O pessoal brinca. Ou a gente joga ou a gente faz guerra. É assim que a gente se resolve na sociedade. Das mais antigas, mais ainda. Inclusive, os jogos, muitos deles foram criados para tempos de paz. Porque o pessoal não tinha com quem guerrear, e aí ficavam ali meio querendo brigar entre si. Não, não pode. Aí os inteligentes do tempo começaram a criar jogos para passatempo. Olha que interessante essa palavra. Para passatempo, para manter a calma, para a gente se divertir, se interrelacionar, para quando vem o tempo de guerra de novo. Bom, agora vamos extravasar lá fora. É uma piração isso. Não, eu que sou historiador, me encanta isso. Não, e a gente compete desde a concepção, né? Eu tenho um irmão gêmeo, Alexandre, eu sei bem o que é isso. Sim, eu vi, cara, eu vi aquela foto assim, incrível, parecia você numa realidade paralela, muito louco isso. É isso aí, é isso mesmo, perfeito. Eu tenho um casal de gêmeos também. É verdade, você me contou. Isso. Não, e a questão da competição, ela é essencial para o engajamento também. Nós somos feitos para competir a todo momento. A gente já compete. E uma coisa que você falou que é muito importante,
que já existe toda a plataforma de jogos e competições internas dentro de todos os lugares onde a gente convive. Você está numa sala de aula, você está competindo com os outros e consigo mesmo. Agora, você encontra a forma de fazer isso melhor. Agora, o que a gente quer trazer aqui já que já existe de uma maneira informal, ou cada um compete da sua forma, vamos organizar isso para que a coisa fique mais interessante e traga mais resultado, e principalmente uma coisa que eu acho que a gamificação nos traz muito, que é a tangibilização desses resultados, entendeu? Isso. Ou seja, Perfeito. Você não vai criar uma competição não saudável, que é o que muitas vezes acontece dentro de ambientes desorganizados. Você acaba fazendo uma competição ao qual eu vou sacanear o Ivânio porque eu preciso passar por ele, ou eu não mostro o teu resultado, mostro o meu, porque não existe uma regra e um critério, entendeu? Então, ou seja, competir é inato. A gente tem que entender que competição é um comportamento inato. Então, sempre haverá. Aquela pessoa que diz, não quero competição na minha empresa. Não, você não quer uma competição injusta. Mas uma competição saudável é algo extremamente importante. Extremamente importante. Então, assim, nós precisamos regrar, nós precisamos pegar o teu ambiente, transformar ele num ambiente competitivo saudável e mensurar os resultados. Eu acho que isso é o mais importante do serviço que a gente está tentando promover a essas pessoas. O que eu acabo percebendo, Ivânio, é que as pessoas fazem MBA, depois elas vão para o mercado aprender gamificação. Então, quer dizer, a gente está dando a oportunidade de trazer isso já para dentro desse programa, englobando e alinhando isso com outros conteúdos que vão fazer com que o teu aprendizado se torne algo muito mais agregador, entendeu? Perfeito. Ó, você diz uma verdade, né? Quem não sabe jogar ou não está presente pro jogo, só vai acontecer uma coisa, vai perder o jogo. Tá? O jogo ele é justo, tá? Todo mundo parte das mesmas regras. Se eu não conheço as regras, se eu não me dedico a conhecê-las e eu entrar no jogo, é certo que eu perco. Por quê? Porque eu não conhecia as regras. Para jogar, precisa uma disposição. O jogo faz com que isso se torne meio que voluntário, a gente vai no fluxo da vida, né? E nos negócios, na educação, pensando nesses dois ambientes que a gente vai conversar muito aqui, se eu não me dou conta, eu não me aprofundo das regras, eu perco o jogo. Então, pronto. Esse é o primeiro sinal para a gente, assim, ó, se atente logo às regras. Se atente logo que você está num fluxo gamificado de vida. Segunda coisa, né, que você disse, a competição, ela não é necessariamente, do ponto de vista da gamificação, enquanto estratégia de negócio, de educação, algo ruim. Inclusive, eu tenho uma live, se vocês catarem no meu canal do YouTube, 10 motivos para usar a competição e 10 motivos para usar a cooperação na educação. Porque não dá para a gente criar, sejam pessoas competitivas ou pessoas preparadas para negócio e educadores que não queiram competir. Elas estariam fora da lógica do nosso planeta. Eu não estou dizendo que eu sou a favor da competição, que um mata o outro, que um sacaneia o outro. A competição justa é aquela aposta de um ponto de partida o mais equânime possível e que todos saibam as regras do jogo. E a competição, e tem um paradoxo aqui, ela também estimula a cooperação. Porque se a nossa empresa vai ter competidores de mercado e nós vamos disputar espaço, cliente, a mente do cliente, a ideia de marca, a ideia de qualidade, eu vou competir nesse sentido. Esta competição externa provoca dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, uma profunda e uma altíssima cooperação para uma posição quanto mais melhor, porque isso garante os nossos empregos, a nossa vida, a nossa dinâmica familiar. Então, tem uma relação muito íntima entre cooperação e competição. É só pensar no futebol. É um time contra o outro, sim, mas se os 11 do time não forem cooperativos, inteligentes e jogarem juntos, eles perdem a competição. Né? Então, não é uma coisa ou outra. A dinâmica gamificada dos negócios, da educação, ela é uma dinâmica para a gente entender a regra para jogar melhor. E aí, quem jogar melhor, nesse movimento justo, equânime, vai se dar melhor. E vai poder comemorar, porque faz parte do jogo. Porque mereceu, porque lutou por isso. E hoje eu ganho no jogo, é interessante, né, Alexandre? Hoje eu ganho, amanhã eu perco. Mas não morro por causa disso. Depois jogo de novo, e aí eu ganho de novo, e eu perco de novo. É um fluxo de gamificação.
interessantes para a gente pensar. E aí, só para dar mais um ensinamento aqui para a galera ficar presente uma coisa. Quando nós entramos num jogo, nós temos que ter noção do que eu chamo de triângulo da gamificação, né? Uhum. Se eu quero usar a gamificação dentro de uma empresa, por exemplo, eu tenho que ter presente os jogadores, o jogo e o treinador. Então, os jogadores são os meus funcionários, a minha equipe, todo mundo, né? Então, eu tenho que saber que tipo de jogo que normalmente eles jogam, que tipo de jogo eles conhecem, que tipo de jogos eles precisam conhecer para se tornarem melhores. Que tipo, né, de jogo que eles gostam e gostariam de usar para aprender a fazer melhor esse negócio. E aí está o papel do facilitador, do treinador dentro da empresa. Muita gente traz sempre a mesma técnica para todos os treinamentos. E aí num grupo fundamentalmente masculino, talvez numa empresa, grosso modo aqui numa empresa metalúrgica, faça sentido um jogo mais intenso, mais competitivo. Se tu pega uma empresa, por exemplo, de cosméticos, quando você vai ter uma presença mais forte de mulheres, um jogo muito tensionado pode não fazer sentido. Por quê? Porque homens e mulheres são diferentes. Podem fazer as mesmas coisas? Não estou discutindo o gênero aqui. Estou só dizendo que, a depender do tipo de público do treinamento, você não pode repetir a dose. Você tem que ajustar o treinamento. E essa é a maior falha, Alexandre, dos treinadores de negócio. Eles criam um pacotinho de treinamento, ingessam o treinamento sendo a mesma coisa, e porque deu certo numa empresa, eles acham que eles ficaram ricos e vão vender isso para todo mundo. Não vai funcionar. Não vai. Eu dou treinamento, ontem tinha mais de 200 pessoas online comigo, e eu quando perguntei quem são vocês, no chat apareceu, Alexandre, desde gente que não dá aula, professor de ensino fundamental, de ensino médio, treinador de empresa, psicólogo, psicopedagogo, coordenador pedagógico, todo tipo de gente. Agora, a gamificação, já vou responder uma pergunta que você vai me fazer, serve para todos, porque o jogo é uma metodologia, e aí você tem que ajustar a metodologia ao público que você vai trabalhar. Isso é fundamental. Você falou em pontos fundamentais, cara, que eu acho incrível isso, porque na empresa sempre vai existir a competição, sempre vai existir o jogo, você controlando ou não. A diferença é que se você controla, você monta regras saudáveis para isso. Se você não controla, as regras são montadas pela cultura informal. Ou seja, aquele cara que é incompetente, mas já está lá há muito tempo, ou é um chefe incompetente, ele monta a regra dele. Siga a regra dele. Por quê? Porque ele não pode perder, entendeu? O que eu acabo percebendo como consultor é que quando a gente começa a organizar, aqueles caras mais incompetentes, eles começam a ficar desconfortáveis, porque eles têm que começar a mostrar trabalho, entendeu? Por outro lado, olha que coisa louca, isso que eu também percebo há muito tempo. Pessoas extremamente motivadas e inteligentes, por não entenderem a regra ou por acharem a regra injusta, acabam se desmotivando e não produzindo o quanto eles entraram para produzir. E você sabe que as empresas admitem pelo currículo, pelas habilidades e demitem pelo comportamento. Ou seja, ao mesmo tempo que uma empresa não te quer mais, porque você não ficou tão bom assim, você também não quer a empresa quando as regras desse jogo estão tão confusas que não te permitem alavancar ou não te permitem crescer. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer chegar no final do ano e dizer assim, ó, pô, aquele prêmio vai ser meu. Mas espera aí, eu fiz tudo certo e não ganhei o prêmio? Não, porque a regra não funciona assim. Não, mas cadê a regra? Como é que você vai dizer para um funcionário que você paga o custo de faculdade dele 100% e do outro você só paga 50%? Ah, porque esse aqui tem a ver com a empresa. Mas onde é que está dito isso? Onde é que você me deu a chance de eu saber isso? O que mais eu posso ganhar? Por que eu produzo mais que o Ivânio e a gente ganha igual? Entende? Então, assim, quando você organiza essas regras, você está dando a oportunidade das pessoas entenderem como o seu destaque, como a sua, né, a sua dedicação gera valor para ela também. Porque eu acho que você tem que remunerar isso. Né? A pior coisa do mundo é tratar pessoas diferentes de maneira igual. Veja bem, não estou falando em discriminação, não estou falando em todo mundo é igual. Sim, todo mundo é igual. Mas pela produção, não, gente. Negócio é negócio, entendeu? Então, assim, nós temos o time, agora nós temos a performance de cada pessoa,
que hoje nós temos sistemas suficientes para rapidinho você organizar as regras e controlar isso, entendeu? Então eu acho que trabalhar sistemas gamificados em qualquer lugar, na própria casa com seus filhos, você pode fazer isso. Olha, filho, cada vez que você lavar a louça sem o pai mandar, você ganha um pontinho. Chegando a 10 pontinhos, você vai ganhar um X na mesada, você vai ganhar um Big Mac, você vai ganhar um sorvete. Cara, e quando você acostuma a fazer isso, quando você entra num negócio, os processos já explodem na sua cabeça. Você já enxerga aquele ambiente da forma mais fácil de gamificar. Tô certo ou tô errado? Total, Alexandre. E veja bem, isso que você está dizendo é uma das marcas do jogo. É o que a gente chama, né, de nível de conceito de jogos, é o feedback. O jogo tem que ter feedback. E antes de ter o feedback, tem que ter organização. O jogo não é algo desorganizado. Uma coisa é nós competirmos aleatoriamente na vida, no nosso espaço de trabalho. Isso não é jogo, é só competição. E quando a competição, você acerta muito bem, quando ela está deslocada de uma lógica, de um objetivo, ela se torna um problema para o negócio. Daí você diz, não, mas aqui a gente compete, então a gente está usando gamificação. Não necessariamente, meus senhores. Não necessariamente. Às vezes tu está só competindo mesmo, um querendo matar o outro por causa de uma tendência de sobrevivência dentro desse caos que você chama de empresa, né, que você acha que está gestando de forma gamificada porque está um querendo ser melhor que o outro. Isso não é gamificação. Isso é só competição isolada, desconectada de qualquer tipo de lógica. E aqui vamos anotando as aprendizagens do nosso diálogo. Olha como é bom conversar sobre, né, Alexandre? Primeira coisa, se uma empresa quer inserir uma gamificação de forma lógica, consciente, tem que organizar. Para isso, aqui é um perigo de eu puxar a brasa para o meu assado, né? Convide, contrate, eu quero dizer, né, alguém que sabe disso para fazer isso para você se você não sabe. Se você sabe, pois muito bem, sente com uma equipe responsável e organize. Se não, peça ajuda. É simples assim. Peça ajuda e organize isso. E aqui eu quero dar um sinal importante já para essas pessoas que se sentem motivadas a fazer isso. O que a gente gamifica dentro de um processo? A gente gamifica o objetivo central que nós queremos. E aí os nossos empresários podem dizer, meu objetivo é lucrar. Não, não é. O lucro, ele é o resultado de você acertar o teu jogo de negócio. Né? É isso. Porque antes disso, você tem que convencer o cliente, conquistar o cliente, você tem que ter bons processos bem otimizados dentro da tua empresa, você tem que ter uma equipe motivada. Ó, só para citar 4 coisas básicas que todo mundo entende. Essas coisas você gamifica dentro da tua empresa. Porque é isso que você precisa garantir que aconteça para, aí sim, meu amigo, minha amiga, você ter um lucro. Isso agora eu trago aqui porque você tem fixado aqui no chat, isso é gamificação estratégica. É eu gamificar o objetivo do meu negócio. O objetivo do meu negócio não é lucrar. Lucrar é o resultado que eu quero no meu negócio. Ok? O objetivo é se posicionar enquanto marca, conquistar mais espaço geográfico de atuação, ter uma equipe top, super motivada, que não peça as contas porque o negócio está um caos e ele vai buscar um lugar melhor. Ele não é bobo e não é burro. Ele aguenta até que ele acha uma outra porta para entrar. Vocês sabem como é que funciona. Eu já fiz isso quando eu era funcionário. Nós não podemos se iludir. Mas eu pago 5, 10 mil para ele. Sim, ele vai achar que paga 12, 15, porque ele é bom. E ele vai sair voando dali. Você vai ficar chupando o dedo. Então, esse é o fundamental. Eu aprendi isso com a Flora Alves, tá? Que tem um livro magnífico que eu adoro, tá? Que eu acho que todo mundo deve ler. Gamification. Só para deixar uma dica aqui. Ela diz, gamifique o essencial. Olha que genial. Só essa frase valeu esse livro, tá? Gamifique o essencial. Ivânio, mas como é que eu gamifico os processos de produção? Gamifique o treinamento do processo de gamificação. De produção. Gamifique, como você disse, com alguma coisa que dá um feedback imediato para os teus fluxos de produção, do nível de produção por hora, por dia. Monte 2, 3, 4 grupos e faça uma competição sadia e agradável. E no final do dia, uma professora fez isso ontem, mandou um vídeo para mim. Ela fez uma micro competição interna dentro da turma, ela não dava prêmio. Quem perdia, pagava prenda. Olha que massa. O prêmio de quem ganha é se divertir com a prenda do adversário que perdeu. E a turma ria aos cântaros. Por quê? Porque eles estavam animados, curtindo aquilo. E aquilo motivava eles a saber,
para poder responder com capricho e não pagar a prenda. Então você não precisa necessariamente tudo virar grana, tudo virar um prêmio material, não. Você pode tornar simplesmente, se você já paga bem, se acha que paga bem, se você tem um ambiente sadio de trabalho, você gamifica para tornar aquilo um lugar melhor no tempo das 8 horas que as pessoas estão ali. Então, isso é fundamental. Você tornar esse lugar de aprendizagem, de produção, de atingir a tua meta, o teu essencial, um lugar divertido e engajador. Ponto. É simples, Alexandre? Não, não é. Claro. Mas não é impossível, ok? Esse é o lugar da gamificação dentro de uma empresa. Tem bastante gente cuidando disso. Por isso que eu digo, convide alguém que sabe. Conta conosco, né? Nós estamos sempre à disposição para essas coisas. Claro. Busque um bom livro, dialogue, sabe? É assim que a gente transforma as coisas, se movendo na direção certa. Mas isso exatamente esse é o nosso propósito, que eu estou trazendo todos os professores para trabalhar comigo, que são pessoas de implementação, Ivânio. Não é pessoa que lê o livro e é pessoa totalmente acadêmica, é cara de implementação. É cara que se disser assim, ó, pô, é legal, eu tenho um processo aqui que eu gostaria de gamificar número de contato com clientes. Pô, beleza, cara, olha, eu imagino já assim. Porque você já passou por isso, ou porque você tem um jogo que possa conversar com isso. Ou seja, nós estamos aqui para facilitar as questões práticas. E olha uma coisa muito bacana que a gente tem relacionada à gamificação também, e que converge com a própria absorção de informação com o nosso cérebro trabalha, é a relação emocional que você tem quando participa de algo. Nós gravamos muito mais informações quando essas informações vêm precedidas de relações emocionais. A competição ela é totalmente emocional, só que ela é emocional positiva. Está entendendo a diferença de uma competição que não tem regra? A competição que não tem regra, você grava a informação por uma injustiça que você passa. A gamificação regrada por uma competição positiva. Eu fico feliz porque você ganhou, porque você cumpriu mais regras que eu. Caso contrário, eu vou ficar pé da vida porque o Ivânio ganhou, porque ele joga bola com o chefe e o chefe privilegiou ele dentro de um aspecto emocional, porque nós somos emocionais. Sem regra, nós atuamos pela emoção. Nós tendemos a dar mais àquelas pessoas que são mais familiares a nós. E gestão não é assim. Gestão é igualdade. Você tem que ter regras a cumprir para que você consiga resultados justos e aquela pessoa que está mais fragilizada possa ser suportada por outras pessoas que estão melhores. É assim que um gestor atual atua, entende? Não é assim, ó, vai todo mundo para a arena, o que sobreviver vem falar comigo. Não existe mais isso, cara. E não existe aquilo, tá feliz, sai. Não existe, porque quando você sai, você leva a estratégia do negócio com você. E você vai trabalhar onde? No concorrente, porque é o que você sabe fazer. Exato. Cara, as pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que entender que você não está brincando com gamificação. A gamificação é algo tão sério, que você precisa saber. Não precisa saber fazer, mas você precisa saber que exista, que tem pessoas que fazem e que tem pessoas que podem trazer grandes benefícios dentro desse campo, sabe? Ontem estava na live com o pessoal da Universidade de Misiones, da Argentina, e uma das professoras disse, olha, entendi uma coisa hoje aqui, jogo é coisa séria. Jogo não é brincadeira. Olha que trocadilho interessante, né? Ontem à noite na live, jogo e brincadeira é a mesma coisa, Ivânio? Não, não é. E aí, cuidado, pessoal que nos ouve aqui, gamificação não é você ter momentos de brincadeira e de entrosamento da equipe. Não é. Isso não é nada, não tem nada a ver com gamificação. Isso é você criar um ambiente saudável, e eu acho que você pode até fazer, tá? Não é o nosso foco aqui, por isso não vou elaborar. Mas não é brincadeira. Jogo é coisa séria. Ainda mais para nós, né, Alexandre, que estamos pensando aqui a gamificação dentro de um contexto estratégico de negócio, aí sim que é coisa séria mesmo. E aí é isso que você disse. Eu tenho que conhecer, eu digo o seguinte para os meus alunos, alunas, você tem que conhecer o mínimo necessário para você entrar já em movimento na direção correta. Claro. Você não precisa conhecer tudo. Você tem que conhecer os fundamentos, os 4 pilares dos jogos, a estratégia de inserção do jogo e da gamificação dentro dos seus processos essenciais. Você tem que olhar para o que o mercado já faz. Eu fiz, Alexandre, só para dar exemplo aqui para a turma, 7 lives analisando jogos e gamificações, tanto de mercado quanto de TV, né?
E, por exemplo, eu analisei uma coisa que foi muito comum na minha adolescência e infância, que era a coleção de figurinhas dos chicletes ping-pong que tinha aqui no Brasil, né? Eu não sei se aí em Portugal teve isso com chicletes também, mas assim, as gomas de mascar tinham dois grandes competidores no Brasil, né? Que era a Kibon, que tinha o ping-pong, e tinha outro que era o Plock, que eu não me lembro de quem que era agora. Enfim, e aí esses dois chicletes para tomar conta do Brasil precisavam fazer o quê? Quando eu for comprar goma de mascar, eu tenho que tomar uma decisão. Vai ter Plock e vai ter ping-pong. Por que eu sempre escolhi o ping-pong? Porque o ping-pong teve uma sacada no movimento. Depois a Plock imitou. Eles botaram coleções de figurinhas, umas figurinhas muito bonitas, aliás, um papel bonito, com álbuns. Então, como eu colecionava, e aqui está a sacada, a gamificação é a coleção, como eu colecionava, eu nem olhava para o Plock, eu ia direto dos ping-pong, nem que o sabor que eu queria não tinha, porque eu queria descobrir qual a figurinha surpresa que eu ia achar. Olha que genialidade! Eles fizeram, acho que umas 20 coleções diferentes, do Aladdin quando saía filme, o Rei Leão, Ping-Pong Fundo do Mar, Pantanal. Cara, isso é genial. Como que você, empresário, empresária, dono de um negócio, pode inserir um elemento de gamificação dentro do negócio? A resposta é simples. Entendendo de gamificação, observando o que o teu público em potencial gostaria de fazer. Porque não adianta você oferecer uma coleção se o teu público não gosta de coleção. Não adianta você oferecer tazo, como a Alma Chips faz, se o teu público não gosta de tazo. Tá? O cara que compra um iPhone, ele não quer colecionar figurinha, ele quer colecionar outra coisa, ele quer status, ele quer elevar o ego. Então, que tipo de estratégia de jogo eleva ego? Que tipo de estratégia de jogo dá status? E é isso que a Apple faz, por exemplo. O ping-pong, que é chiclete, que é para jovens e adolescentes, faz todo sentido coleção. Chocolate faz todo sentido coleção. Porque daí as crianças jogavam bafo, né? Jogam tazo na escola, nos intervalos. Então, o jogo faz o produto entrar no fluxo de vida natural da pessoa. Olha que genialidade. Claro! Então, você não precisa forçar o teu produto a entrar na vida da pessoa. Ele entra porque é da vida daquela pessoa colecionar. É da vida daquela pessoa buscar status. Então, essa é a sacada, é assim que a gente matura um processo gamificado dentro de um negócio. Claro. Não, e olha que coisa incrível, porque assim, você vai falando e eu vou pensando aqui nas coisas que eu já vivi também dentro de centenas de empresas. E um dos maiores problemas que o vendedor enfrenta é o contato com o cliente. Ou seja, ele tem que te ligar, porque ele tem que ver como é que você está e se você precisa de alguma coisa. Agora, olha a diferença de eu ligar para o Ivânio e perguntar: e aí, Ivânio, precisa de alguma coisa? Ou, Ivânio, não, eu quero te dizer que você completou 5 mil pontos aqui com a gente e você tem direito a um prêmio. Você quer resgatar o teu prêmio ou você quer esperar mais um pouquinho para pegar um prêmio maior? Falando nisso, você precisa de alguma coisa? Olha a diferença de abordagem. Total. Poxa, é genial. Pensem nisso, a diferença de abordagem, gente. Hoje é a venda sem querer vender. Liga para o teu cliente, oferece, diz para ele que ele tem um benefício que ele não esperava e aproveita para perguntar se ele precisa de algo. Agora, você fica ligando para os caras todo dia. Se o cara precisa de alguma coisa, é muita sacanagem. Sabe? Entende que esse cara merece o benefício de estar comprando de você. E você tem tudo na mão para poder ter esse controle e fazer abordagens muito mais sutis, muito mais amigáveis. E você não está aproveitando isso porque você não sabe que existe dentro da sua empresa os recursos que você possa usar para fazer isso. Olha que coisa louca. É genial. E eu arrisco dizer, Alexandre, até para dar uma tranquilizada no público que vai ver essa live, eu arrisco dizer que não há processo hoje que não possa ser gamificado. Eu também acho. Pode ser um exagero meu, mas eu não encontrei hoje. Por exemplo, eu trabalho com professores dentro da comunidade Game Educar desde o prézinho até o pós-doc, tá? Passando por todos os níveis de educação. Eu tenho treinadores de empresa, eu tenho pessoal de design instrucional, eu tenho pessoas que fabricam jogos para editoras, que usam as minhas ferramentas hoje para fazer isso. Cara, nenhuma me ligou e disse: Ivânio, eu travei aqui e não rolou. Você me iludiu, eu achei que eu ia conseguir e não deu. Ninguém. E olha, que já passaram. Dentro da comunidade hoje nós estamos em 382 pessoas.
dentro das minhas lives, mais de 738 mil pessoas já viram minhas lives. São mais de 44 mil horas de aula só no YouTube. Eu nem fui ver no Instagram e no Facebook. Cara, isso é fantástico. E por isso que isso me motiva, Alexandre, a falar com tanto entusiasmo, primeiro, tá? Segundo, com tanta confiança de que as metodologias de gamificação, jogos educativos, de dinâmicas de grupo, podem revolucionar a educação, que é o meu olhar mais dedicado no meu dia a dia. E segundo, e estou amadurecendo muito isso por tensão do mercado em cima de mim, de buscar saídas também para empresas, para negócios, porque as pessoas têm me buscado muito para isso. Foi isso que nos conectou, né? As pessoas estão vendo que no digital hoje, como está tudo se digitalizando, o digital hoje é o real também, né? Faz parte do nosso real. Então não tem como você entrar, competir com o mundo todo, porque na internet você tem o mundo todo literalmente, se você não puxa a atenção do teu potencial cliente. Como é que você puxa a atenção? É isso. Fazendo ele fazer uma coisa primeiro com você que nem tem a ver com o teu negócio, mas que o teu negócio está ali semeado nas estratégias, que ele vai olhar para você pela primeira vez. Então, não tem como. E eu acho que a gente pode gamificar qualquer processo. Como que a gente faz isso? Isso é uma questão de fundo importante. Tendo clareza de fundamentos, isso é o tripé que eu uso para ensinar. Clareza dos fundamentos, então eu tenho que entender como é que funciona o jogo para poder saber qual jogo usar. Ter as ferramentas criativas, ou seja, as ferramentas que me fazem pensar, bolar, tirar da cachola, minha e do meu coletivo, as gamificações perfeitas para o meu negócio e uma estratégia de execução magistral. Ou seja, eu tenho que, além de saber criar, saber executar, ou seja, fazer com maestria. Porque se eu não executo de forma cirúrgica, eu falho num dos processos. Então eu tenho que ter esses 3 tripézinhos. Eu gosto de trios, porque eu gosto de uma cena que eu aprendi lá na minha juventude em curso de formação. É como se fosse um banquinho de 3 pernas. Se eu tiro uma perna, esse banco não para de pé. Assim, pode tirar qualquer uma. Quando é um tripé, se você tira uma perna, eu não tenho os fundamentos, mas eu tenho uma ferramenta aqui que cria e eu vou lá executar com maestria. Não vai dar certo. Você vai falhar no estratégico, inclusive, quando você falha nos fundamentos. Quando você não tem a ferramenta, você entende da coisa, tá com vontade de fazer, mas não destrava, porque você não tem a ferramenta criativa. E se você não souber executar, você vai ter um diamante na mão, só que é um diamante bruto. E o diamante bruto não vale nada no mercado. Então, esse tripé ajuda a gente a fazer o que eu digo? Criar uma mentalidade gamificadora. E isso que eu quero, Alexandre. Nós queremos semear na turma que vai nascer. Construir uma mentalidade gamificadora. Seja para o negócio que for, para os processos que for, vou usar a expressão da Fora Alves, para o essencial que for dos seus negócios. Nós queremos contribuir com isso. Temos, assim, nos dedicado a separar a bibliografia perfeita para ter os fundamentos perfeitos. Vamos compartilhar 3 ou 4 ferramentas fundamentais para vocês dominarem e de 3 a 4 técnicas executivas para vocês executarem com maestria. Isso vai acontecer com quem tiver contato com a gente. Eu acho que isso dá para a nossa futura turma e futuras turmas, né, Alexandre? A capacidade de melhorarem os seus processos utilizando gamificação de forma inteligente e organizada. E principalmente conversando com as estratégias do negócio, né? Porque, assim, o que eu vejo as pessoas, as empresas hoje, valorizando tanto a estratégia do negócio, apesar de ainda algumas estratégias terem falhas grotescas que a gente percebe, né? Mas independente disso, quando você consegue modelar uma estratégia, agora é hora de você atuar sobre a estratégia. Uma estratégia é uma ideia. Uma estratégia é simplesmente uma ideia, um modelo mental de como você vai atingir determinados objetivos. Agora chegou a hora de agir. Então, assim, você tem que controlar a ação. A psicodinâmica tem um pilar extremamente importante na psicodinâmica que chama-se sentido regrário. Nós precisamos conhecer as regras de um jogo. Cada ambiente que você entra, veja bem, cada ambiente que você entra, você é um aluno novo, você chega na escola, você quer saber 2 coisas essenciais.
a hierarquia daquela escola para saber em quem que você tem que se reportar, quem é o professor, o diretor, os alunos, e as regras daquela sala. Perfeito. Num filme que você olha, onde a pessoa vai presa, a primeira coisa que acontece quando ela chega no pátio da prisão é um preso antigo que chega assim, ó, vou te explicar como as coisas funcionam aqui. É regra! Não funciona assim. Tudo é regra, gente. Você precisa entender as regras de cada ambiente, sendo essas regras formais que possam convergir com a tua estratégia, com o alcance do teu objetivo, acelerar, catalisar esse alcance dessa estratégia, ou não. Entendeu? Perfeito. Ou não. Por isso que existem empresas que são mais competitivas que outras. As mesmas pessoas, alinhamentos diferentes, sinergias diferentes, comportamentos diferentes, resultados diferentes. É isso. E essa clareza coloca todo mundo num lugar confortável, né? Todo mundo sabe onde é que está, qual é o plano de movimento, e aí sim se coloca em ação. E a ação é uma ação organizada, né? Eu tenho empresa também aqui, tenho uma editora, trabalho com algumas pessoas, e a gente nota isso. Quando a gente falha na comunicação do processo, né, do desejo que a gente tem, dos resultados, as pessoas fazem coisas achando que estão na direção, mas na verdade estão só batendo cabeça. Né? A gente diz, temos que fazer tantas vendas. Daí a pessoa diz, não, mas eu mandei 30 e-mails. Mas não é para mandar e-mail. Mandar e-mail é uma parte do processo. O objetivo é a venda, não mandar e-mail. Ah, mas se eu não mando e-mail, não vem? Sim, mas só que mandar o e-mail não garante a venda. Tanto é que tá aqui, ó. Você olha ela para de venda, não bateu. E aí, a parte do processo parece que vira o todo. Isso é o quê? É confusão mental sobre a clareza dos negócios, né? Então, isso faz a gente pensar assim, bom, como é que então eu gamifico um processo de venda? É isso que eu vou pensar. Bom, essa é a pergunta fundamental. É a pergunta, concordando contigo usando os mesmos termos, é a pergunta estratégica. Como eu gamifico? É ter a ideia clara. E da ideia clara tem que sair uma ação em direção dessa ideia clara. Para chegar no resultado. E não só processualizar, aí todo mundo vira tarefeiro, né? Todo mundo 8 horas por dia não vence fazer o que é preciso e no final do mês você não tem dinheiro para pagar os funcionários. Olha que piração isso aqui. E, isso é o que eu chamo de caos, né? A gente está gestando um caos, porque daí tu tem ali um turbilhão de coisa sendo feita em várias direções, né? É que nem se eu fosse jogar xadrez contra alguém, eu começo a tirar as peças do tabuleiro e o meu adversário vai olhar e vai dizer, cara, não é assim. Diz, não, peraí, que já vai chegar a tua vez. E você vai naquele turbilhão. É tudo errado. É simplesmente isso. É o jeito errado de fazer. E aí, dói para alguns empresários, empreendedores, né, Alexandre? Dói diagnosticar a si mesmo como alguém que está fazendo a coisa errada. Claro que é sofrido. Claro que é. Só que se não fizer isso, você o que você prefere? Curar o câncer ou capitular para o câncer? Você tem que curar, você tem que buscar a cura permanentemente. E esse movimento eu sei que é dolorido, mas ele é necessário. Senão daqui a pouco você está virando empregado da concorrência também, inclusive o dono da empresa, porque a empresa dele vai deixar de existir. E aí isso acontece. Até porque, assim, quem é que diz que o e-mail é uma prática funcional? Daqui a pouco é um costume. Daqui a pouco vai sempre feito assim e você se livra da abordagem mandando o e-mail. Quando o chefe pergunta se você já contatou, sim, já mandei o e-mail. Ou seja, você tira a sua responsabilidade executando uma função sem sentido mais, entendeu? E o chefe não consegue controlar tudo, porque não existe um sistema que faça esse controle, e ele diz, Ivânia contatou, só que não está fechando, entende? Então, até ele descobrir que isso é uma rotina, que já não tem mais função prática, quanto que você já não perdeu? Porque você não controla, entendeu? Muito louco isso. E aí o que acontece? Você pune. Então a grande maioria dos aprendizados hoje é por punição. E a gamificação está trazendo o aprendizado por recompensa, o que é muito mais efetivo, muito mais estimulador e traz uma memória emocional muito mais positiva e lembranças positivas desde o momento que você tenha uma lembrança de um líder que você precisa admirar, para que você siga com mais propriedade, até o momento que você deixa aquela empresa para uma outra empresa e diz, poxa, como lá é legal de trabalhar, entendeu? Ou seja, respeito, solidariedade, sabe, tudo agrega um valor muito mais importante
quando você trabalha num lugar organizado, né? E você é recompensado pelo seu esforço da maneira correta, né? Perfeito. E, e, Desculpa, continue. não. Tu complementa, mas eu queria depois que tu explicasse de uma forma reduzida como é que é o roteirinho de um jogo. Quais são os elementos principais que a gente tem que ter? Eu já assisti as tuas lives, eu já assisti as masterclass também. E você traz ali um roteirinho que eu acho que 4 ou 5 passos. 4 pilares. Pode construir isso. Então, rapidinho, se puder passar isso também. Claro. Eu acho que isso é essencial. E é isso que eu ia dizer. Se não organiza, a gente não sai do caos. Então, bueno, veja, quando a gente diz assim, né, vamos gamificar, porque eu vejo todo mundo gamificando, você está no rodo da cultura do momento esse. Então tá, mas só que tem uma inteligência. Por que todo mundo está gamificando? Porque funciona. E aí, quando a gente diz o que é gamificação, um conceito é trazer ideias de jogos para ambientes ou atividades de não jogo. E aí, o não jogo pode ser qualquer coisa. Você pode pensar o teu negócio, o teu processo, o teu essencial. Eu penso com os profs, a sala de aula, e assim por diante, as aulas, os treinamentos. Agora, se é isso, a segunda pergunta é, por quê? Porque jogo é bom, jogo é divertido, engajador, faz a gente fazer um movimento voluntário para resolver um problema desnecessário, porque o objetivo do jogo não é uma coisa vital, né? E aí eu digo o seguinte, então nós vamos gamificar para trazer esse envolvimento voluntário para um objetivo necessário. Essa é a sacada da gamificação. Agora, a última pergunta, para entender a estrutura é, o que são ideias de jogos que eu vou utilizar para fazer o engajamento voluntário para o objetivo necessário? São 4 pilares, que são os 4 pilares estruturais de todos os jogos, que são os seguintes. Primeiro, meta. Todo jogo tem uma meta. É o objetivo do jogo, né? Quando eu estou jogando xadrez, o meu objetivo, a minha meta é dar o checkmate no adversário. Ponto. Simples assim. Eu estou numa maratona com mais 1.000, 2.000 pessoas correndo junto comigo, a minha meta é passar em primeira linha de chegada. Simples assim. A meta move os jogadores. Por quê? Porque a meta é o estado da vitória. Quem ganha atingiu a meta. E não é o meio, prazer. Não é o meio. Não é o meio. É o fim que me move. Eu me movo pelo objetivo, por esse estado da vitória, que me dá um prazer imenso. Você sabe disso pela neurociência e deve explicar todas as conexões cerebrais que acontecem quando eu ganho, que são maravilhosas, né? E é por merecimento, né? Eu parti do mesmo ponto que todo mundo e cheguei lá. Então, aí funciona a meritocracia do ponto de vista bem perfeito. Esse é o primeiro pilar. Então, assim, pensa aí você. Que meta de jogo eu poderia utilizar lá para gamificar o meu essencial? Essa é uma ideia. E tem vários tipos de meta. Derrubar o oponente, chegar em primeiro, conquistar território. Isso é só pensar os jogos. Segundo pilar do jogo é a dinâmica. O que é a dinâmica do jogo? É como que eu chego na meta. Responde a pergunta, como que eu ganho esse jogo? Então, como é que eu ganho no xadrez? Eu ganho movendo as peças até cercar o rei adversário. Então, é em movimentos regrados pelas regras, já vamos chegar lá. É assim que eu ganho. Como é que eu ganho a maratona? Correndo a pé. Eu não posso ir de bicicleta nem de moto em relação a eu tenho que correr. Uma maratona é feita a pé de um ponto de partida, 40 quilômetros lá na frente tem uma faixa para eu passar por primeiro. Então a dinâmica da maratona é uma corrida. Futebol, conduzindo a bola com os pés até a goleira, exatamente. Tá? A dinâmica é o que nos pega. Quanto mais interessante, mais engajadora, mais divertida, mais emocionante, mais interativa for a dinâmica, melhor. Olha, você deu um baita exemplo. O futebol move o mundo hoje. Não tem lugar no mundo que não se joga. E não se esqueçam, queridos e queridas, futebol é um jogo. Não é só um negócio, não são clubes de futebol que competem entre si. É um jogo que a sociedade impregnou. Virou negócio, virou entretenimento, é tudo ao mesmo tempo. Né? As pessoas movem rios de dinheiro em função do futebol, ok? E é um jogo. Então a dinâmica é o que nos pega. Ela faz a gente imergir no jogo e esquecer da vida. Nós podemos ficar jogando xadrez 3 horas, 4 horas. Podemos ficar jogando futebol. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente saía 1 hora da tarde no sábado e voltava quando escurecia para casa.
jogando futebol a tarde toda, né? Veja bem, o Carnaval do Rio de Janeiro é um jogo. Olha aí. É isso. Você mergulha nele de manhã até de noite. Os passos do jogo, claro. Perfeito. Esse é o segundo pilar. Ele é muito importante porque ele faz a gente gostar mais de um jogo ou de outro. Por isso que eu dizia antes, você tem que entender o teu público do teu negócio, porque alguns jogos pegam uma faixa etária, pegam um gênero, pegam um tipo de jogador, então você tem que entender de dinâmica de jogos. Observe os jogos que as pessoas estão jogando no celular, os jogos que as pessoas dizem que jogaram no final de semana, e observe qual é a dinâmica desse jogo. É um jogo mais competitivo, mais colaborativo, mais eu comigo mesmo, eu com os outros lá no outro lado do planeta, é na internet, é no celular, saca isso. Terceiro pilar, é o mais óbvio de um jogo, são as regras, é o que a gente chama de mecânica, né? Como que o jogo está estruturado, o que pode e o que não pode, o que eu devo e o que eu não devo fazer. As regras do jogo, um escritor chamado Huizinga, ele escreve Johan Huizinga escreve esse livro aqui, ó, Homo Ludens. É um livro bem denso, mais filosófico, mas sobre essa cultura do jogo, né? Ele diz o seguinte, as regras colocam a gente num tal do círculo mágico, quer dizer, eu vou para um outro mundo, com outras regras, e eu vivo a partir dessas regras. Então, o jogador de xadrez é aquilo que eu disse, ele não pode fazer outro movimento que não o convencionado nas regras do xadrez. Ele não pode usar o rei e andar 5 casas. O rei só pode andar uma casa para qualquer lado. Ele quer andar à vontade, tem que mover a dama para qualquer lado. Então, o jogo nos coloca no dinheiro. Diga. Presta atenção, Evânio. Não é porque ele é chefe que ele pode. Pode vir qualquer coisa, né? Entendeu? Ele pode tudo até um limite, exatamente, é o símbolo do rei, né? Isso, e o símbolo da rainha que pode tudo. Bota o chefe no mesmo jogo, bota o gerente no mesmo jogo, bota todo mundo no mesmo jogo, entendeu? Exato. E aí todo mundo, quanto mais eu conheço as regras do jogo, melhor eu jogo. Isso é normal em todos os jogos. Quanto mais eu domino a habilidade subordinada àquela regra, melhor eu jogo. O jogador de futebol. Quanto mais ele domina a habilidade de conduzir a bola com os pés, melhor ele joga. Por quê? Porque a regra diz que você só pode usar os pés. E aí, então, ele vai direcionar o treinamento dele para a habilidade necessária. Olha que sacada para o treinamento empresarial. Qual é a habilidade que o teu funcionário, colaborador precisa? Você regra isso e ele direciona toda a sabedoria dele, todo o treinamento dele para aquela habilidade. Genial. E por último, né, Alexandre? Por último, o quarto pilar dos jogos, que são os elementos. Os elementos é o que dá forma para o jogo. São as características. Então, no jogo de xadrez, é o tabuleiro, são as peças diferentes. Nas cartas, né, no baralho, são as cartas, as naipes, as figuras, as cores. Né? Nos jogos de celular, que são as fases, é o tema, às vezes é tangível, também o intangível, é o raciocínio, é a estratégia, é o tema. Alguns jogos são numa cidade, outros são numa fazendinha, outros são no espaço sideral, né? Outros são, sei lá, em um outro ambiente fictício, né? Um fundo do mar. Então, essas coisas fazem a gente criar conexão sentimental com o jogo. Quer dizer, se eu gosto mais de guerra, minha tendência é buscar Free Fire. Porque é tiro para todo lado, é arma, eu ganho arma, eu crio arma, carrego, descarrego. Se eu gosto mais de um jogo interativo, talvez eu curta mais um baralho. Enquanto eu estou jogando, eu estou conversando. Eu adoro baralho, sou suspeito para falar. Às vezes a gente termina de jantar com os amigos e passa 1h30, 2 horas jogando cartas. E nesse meio tempo, a canastra, o pife que a gente jogou, cara, a gente nem lembra mais quem que ganhou, quem que perdeu. Só que sim, ó, foram 2 horas divertidíssimas, animadas, rimos muito, conversamos da vida, fazemos planos, conjecturamos, né? Nos divertimos. Então o jogo não é para ganhar ou para perder, não é para competir ou colaborar. O jogo é para dar dinâmica para a vida, ocupar o nosso tempo, né? Nos conectar com as pessoas, fazer a gente aprender algumas coisas, integrar. Essa é a potência intrínseca no jogo. Por isso que o jogo faz isso. Eu já vi coisas sensacionais. Eu já vi coisas sensacionais de colegas que não se conversavam, entre aspas, não se gostavam, e na dinâmica os caras ficaram melhores amigos. E um ainda disse pro outro, cara, você é muito bacana, eu não te conhecia, eu tinha uma outra impressão.
Veja bem, você une as pessoas, entendeu? Olha, é incrível isso. Alexandre, tem um documentário muito pequeno, eu acho que dura uns 40 minutos no Netflix, que é o Magos do Cubo. Gente, vocês têm que Magos assistir do isso. Cubo. Magos do Que Cubo. legal. É um documentário sobre o cubo de Rubik, aquele que você desmonta, lá que eu não consigo montar, eu não consigo. Né? Mas tem gente que monta em 6 segundos. Sim, E aí, sim, então, sim. ele mostra os campeonatos, que então, o campeonato é um jogo, né, de velocidade de montagem do cubo. E esse documentário mostra o quanto dois competidores, vamos imaginar aqui, dois inimigos do campeonato, inimigos, estou exagerando, né? O quanto eles são amigos, o quanto eles se amam, literalmente se amam. Eles têm uma amizade tão linda e, ao mesmo tempo, eles competem lá nos campeonatos internacionais de cubo de Rubik. É lindo esse documentário, Os Magos do Cubo. E aí, é isso que você disse. Eu posso estar competindo contigo em alguma coisa no jogo e a gente sai dali, cara, e vai tomar uma cerveja e dar risada porque a gente é irmão. Claro. E o jogo nos conectou. E o jogo é parte da nossa vida, mas não é o que nos distancia. Pelo contrário, é o que nos conecta. Nos faz andar na mesma direção, nos faz partilhar saberes, nos faz partilhar habilidades. Olha, eu tenho um livro, e eu vou dar um exemplo aqui para finalizar minha fala, Alexandre. Esse livro aqui, que você já deve ter visto, e a galera é bom que conheça. Maravilhoso. O Almanac Game do Cara. Maravilhoso. Isso aqui tem 2.234 gamificações para você usar na educação, que foram feitos em uma competição. Eu juntei tudo, que é uma gamificação online que eu fiz, e agora a gente compartilhou ele. Isso aqui é partilha de saberes fruto de uma competição. Olha o contraditório aí agindo. Incrível, o paradoxo servindo de partilha, de conexão, de melhoria geral da educação através de uma competição. Eu uso a competição para mover, para motivar, não para criar inimigos. Então, é útil usar a competição nos nossos processos, porque ela faz a gente tomar decisão mais rápido, faz o nosso cliente tomar decisão. Eu, quando comprava o ping-pong na Block, eu estava sendo movido pela gamificação intrínseca no produto. Olha que genial isso. Isso é bárbaro e pode ser replicado em dimensões diferentes em cada negócio, em cada movimento que a gente faça dentro dos nossos negócios. Isso é muito poderoso. Inclusive, vou exagerar aqui, extrapolar. Pode botar duas empresas competidoras num nicho trabalharem juntas, para as duas ganharem mais e ocuparem um espaço frente a um grande competidor internacional, por exemplo. Claro, isso chama-se aliança estratégica, claro. Aliança estratégica. Isso pode acontecer. Eu tenho já mais de uma vez esses processos juntos com outras editoras. Por quê? Porque é um projeto comum, um projeto que dá visibilidade, que está ligado ao nosso propósito e não ao lucro. Então a gente pode se conectar por vários motivos, entendeu? Eu acho que isso é muito poderoso. Claro, esse é o princípio da união de empresas de mesmo ramo, né? Que se fortalecem, né? Que é o como é que é o agora me fugiu o nome, que é o Sicredi, que é o como é que é o é uma cooperativa, é o princípio da cooperativa, entendeu? Perfeito. Ou seja, você fica obviamente muito mais forte e aí você tem que regrar e aí você tem que organizar, entende? Tudo é organização, né? E outra, o gestor, ele tem acesso a uma informação muito mais clara e segmentada quando você organiza isso. Então eu quero saber quem é o melhor vendedor de casa, o melhor vendedor de apartamento, o melhor vendedor da região tal. Ele consegue ter isso muito claro. E ele consegue descobrir talentos também. Quem é que recebe mais elogio? Aí eu pego o cara que recebe mais elogio com o cara que vende mais e eu agrego esses dois em um treinamento ao qual você aprende a vender mais e receber mais elogio. Ou seja, eu consigo melhorar os dois, entendeu? Então, assim, é genial esse campo, é legal que a gente vai poder, né, Alexandre, dentro do curso, poder olhar e aprender, porque nós estamos em processo de aprendizagem permanente, né? Os nossos insights aqui estão onde quando a gente está com o pé no chão, das empresas que a gente já conhece, só que quando a gente botar a turma na sala, né, e eu espero que seja presencial, tá, Alexandre? Quero que, né, quero torcer para que seja, né? A gente vai poder ver vários negócios, ter vários insights. Eu tenho insight para o outro tem insight para mim, coisas que eu não vejo, o outro vê. Porque num coletivo, todo mundo ganha.
né? Claro. Eu quero aqui, ó, profetizar. Vai ser presencial, vai ser gostoso, vai ser poderoso, e a gente vai sair todo mundo melhor para o nosso dia a dia se tornar algo assim, ó, extraordinário, fora do comum, usando sacadas novas que vêm de um processo coletivo de produção de conhecimento que vai melhorar as nossas estratégias, vai dar direção para as nossas ações e o resultado disso vai ser bom para todo mundo. Sabe? Compartilhar saberes, compartilhar insights é uma das coisas mais poderosas e é um dos grandes poderes dos trabalhos em grupo, né? Das dinâmicas de grupo, das gamificações que movem as pessoas a tomar decisões, a compartilhar seus saberes. E assim, ó, quando você gamifica, você faz aflorar coisas que às vezes estão adormecidas. A pessoa às vezes é tímida, mas ela é boa. Sabe? A outra é muito elétrico, mas ele não consegue às vezes se organizar. E aí quando você gamifica e organiza, as potências se ajustam, né? E aí o melhor de todo mundo. É isso. Eu espero que a gente possa contribuir nessa direção. E eu estou muito animado para a gente chegar o dia de botar todo mundo na sala e chegar o dia do nosso encontro e a gente poder fazer isso com algo concreto e real, que aumenta a nossa responsabilidade, né? Aumenta o nosso compromisso. Mas eu vou dizer, eu me sinto pronto para esse desafio hoje, dado o acúmulo que a gente tem para partilhar. Eu vou trazendo aos pouquinhos as características desse programa, né? Ele vai ser online, é inevitável que seja online, sabe por quê? Porque ele é global, Ivan. Você lembrou disso? Nós vamos ter gente do mundo inteiro na sala. Você vai estar na sala conversando com um brasileiro que mora no Japão, numa empresa lá. Você vai estar na sala com um cara que é dos Estados Unidos. Você vai estar na sala. Então, assim, esse network, cara, vai ser algo incrível também, porque você vai conversar com gente de tudo que é lugar do mundo, entendeu? Então, assim, essa é a grande vantagem. E por isso que a gente trouxe isso online, até porque nós temos professores de todo lugar do mundo. A gente tem professor que está no Canadá, nos Estados Unidos, está aqui em Portugal. Então tem no Brasil, tem nos diversos estados do Brasil. Então, o bacana é exatamente isso, você usar o mundo inteiro ao seu favor, entendeu? Várias culturas, vários tipos de problemas que a gente enfrenta, e um aprendizado chama o outro, né? Para a gente fechar, e eu não quero mais ocupar o teu tempo, a gente já até passou do nosso tempo aqui, eu tenho sempre uma última pergunta que eu faço a todos os professores que estão participando desse programa, que ela é exatamente a seguinte: o que podemos esperar para ver em uma disciplina chamada gamificação estratégica? Perfeito, perfeito. Eu vou reforçar o que eu quero compartilhar nesses encontros, que é entender que a gente só tem uma boa estratégia se a gente está em cima do nosso banquinho de 3 pernas aqui, tá? Fundamentos, ferramentas e fazer. É os 3 F que eu estou organizando para ficar uma coisa fixa na cabeça. É 3 F. É fundamentos, eu tenho que entender aquilo que eu quero fazer, então eu vou passar para vocês os fundamentos dos jogos e como que isso vira a gamificação. Tá? As ferramentas, que é o segundo F, então, que é o instrumento que eu uso para criar a gamificação perfeita para o meu negócio, para o meu essencial. Né? Então, aí a gente vai entender os jogos, os jogadores e como é que a gente treina para fazer isso. E, por fim, é o fazer. Então, é a execução com maestria. Porque os 2 primeiros pilares prescindem do terceiro. Eles estão interconectados. E aí, quando eu consigo pensar a execução, isso é pensar e agir de forma estratégica, né? Tudo estará iluminado por esses 3 pilares e suportado pelos 3 pilares. E aí, a gente dá um salto qualitativo extraordinário. Coisa que muita empresa, muito negócio não está conseguindo fazer e tende a fazer o quê? Cair numa armadilha da internet, que é o quê? Usar frameworks que são pensados fora da lógica onde você está com os pés e você, por entender aquilo que você viu, achar que é, e por você ter uma visão limitada, que é aquilo que você precisa. Quando você não sabe os fundamentos, você não sabe as ferramentas certas, você não sabe como executar, você acha que aquilo que está bonito ali apresentado para você, você cai na armadilha da estética, né? Na armadilha do pronto, da tendência do menor esforço. Não é necessariamente isso que você precisa, e nós vamos pensar sobre isso, e vamos construir o teu próprio mapa, o teu próprio caminho, a tua própria gamificação e a forma de executar isso. É isso que eu vou compartilhar. E aí vocês vão ter uma coisa que talvez vocês não tenham nessa armadilha. Vocês vão ter autonomia, liberdade para fazer tanto um exercício que a gente vai fazer junto, quanto quantas vezes forem necessárias depois.
porque vocês vão estar preenchidos, encharcados com os 3 Fs, fundamentos, ferramentas e o fazer. Então, vocês não vão precisar mais de nós dois, tá, Alexandre? Depois do encontro. Eles vão estar autônomos, porque eles vão estar plenos de como gamificar o seu essencial no negócio, o seu objetivo de negócio. E eu acho que isso é a maior contribuição que eu posso dar a nível de contribuição social mesmo, através do canal de treinamento que a gente vai ter para as pessoas. Tornar elas autônomas e não dependentes. É isso que as armadilhas que estão por aí na internet fazem. Você fica dependendo daquele framework, daquele site, daquele cara. Não. Passou pela gente, autonomia total. Mas a gente continua amigo. Se precisar de ajuda para algumas coisas que der trava, é só chamar. Maravilha, cara. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição, por essa alegria e por esse entusiasmo que você fala desse conteúdo. Eu acho que isso é essencial para toda a profissão, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem muita sorte de trabalhar em coisas que a gente ama fazer, sabe? Porque é a grande diferença quando você vai dar aula sobre algo que você ama, sobre quando você tem que fazer um trabalho que você não gosta, né? E a gente tem muita sorte nisso, e eu acho que se Deus nos deu essa oportunidade e nós a conquistamos, né? E abraçamos essa oportunidade, a gente merece esse reconhecimento e essa alegria que a gente está tendo. Então, Evânio, muito obrigado de novo pela tua disposição. Com certeza eu vou te chamar aí para mais oportunidade de a gente conversar. E seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por todas as explicações hoje. E te dou a palavra, então, para tu te despedir do nosso público aí. Valeu, Alexandre. Com tantos dias para tudo acontecer, estou muito animado com tudo isso. Assim, é um passo importante na minha carreira também. Você me abre uma oportunidade, eu sou grato a você por isso. Estamos juntos no que vocês precisarem e logo, logo também você no nosso espaço também aqui dentro da comunidade Game do Cara. Vamos pensar essa coisa da neurociência e das neurointeligências que você domina muito bem também para compartilhar com os profs. E essa troca saudável nossa aqui me anima, porque é isso que move o mundo, né? São os legados que a gente quer deixar, são os propósitos que a gente tem, né? E nós estamos conectados nesse sentido. Agradeço e até a próxima. Valeu, bicho. Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Valeu.